Fala pessoal! O Brasil é um país muito criticado, especialmente em relação à preservação do meio ambiente. Erroneamente há uma culpabilização do nosso país pelo desmatamento, mas será que isso é verdade? Bom, para dar início a essa conversa é importante entendermos como funciona a dinâmica do Estado brasileiro em relação à atribuição de terras. Atualmente temos muita terra atribuída no Brasil, são 18% território nacional em unidades de conservação e 14% atribuídos a terras indígenas. Isso tudo está fora da área de produção e é considerado pela ONU como terras protegidas. São 260 milhões de hectares destinados à proteção. Para se ter uma ideia, enquanto o Brasil possui aproximadamente 30% de terras protegidas, a Austrália tem 19%, a China 17%, os Estados Unidos 13%, a Rússia e o Canadá têm 10% e a Argentina 9%. Eu peguei todos esses países que são grandes também em território para a gente poder comparar maçãs com maçãs. Outro ponto importante dessa discussão é o que exatamente o Brasil reserva em terras protegidas. Enquanto os Estados Unidos protegem o deserto de Sonora, o deserto de Mojave, a China protege o deserto da Mongólia e a Argélia o deserto do Teneré, o Brasil protege áreas com real potencial produtivo. Além dos 30% de terras protegidas, o Brasil destina também 10% do seu território para a reforma agrária e os quilombolas. São mais de 90 milhões de hectares para essa finalidade, ou 1,5 vezes a área de produção de grãos brasileira. Isso totaliza já 40% do território brasileiro em terras atribuídas. Já quando falamos em ocupação desse território, também há preservação. Dos imóveis rurais brasileiros, preserva-se 218 milhões de hectares de florestas, ou 50% do total das áreas dos imóveis rurais. Isso é o equivalente a 26% do território brasileiro. Deu para entender, pessoal? O produtor é o responsável direto pela preservação de 26% do território brasileiro. E preservar custa. Em primeiro lugar, porque mesmo sendo área de floresta, ele precisa recolher impostos territoriais sobre essa área. Precisa cercar, porque caso alguém invada e caça algum animal silvestre, a culpa é dele e a multa também. Se alguém colocar fogo, idem. Se alguém tirar madeira ilegal e for pego, idem. Então tem que cuidar, fazer vigilância, fazer o acero para prevenir incêndios, que, além de gerar multas quando acontece, ainda podem esparramar o fogo para o restante da propriedade e inviabilizar a produção. Isso seria um prejuízo sem tamanho, talvez sem recuperação para esse produtor. O valor patrimonial estimado do imobilizado pelo produtor para preservação é de quase 4 trilhões de reais. E o custo anual disso, 26 bilhões. Quem mais no Brasil preserva 50% do seu imóvel e ainda arca com esse custo sozinho? Ninguém mais faz isso, nem no Brasil nem em outro lugar do mundo. Bom, somando áreas atribuídas, as terras devolutas e as áreas privadas destinadas à preservação, nós temos já 66% do território brasileiro destinado a áreas protegidas. Isso equivale a mais de 15 países da Europa com folga, tá? Ainda sobram umas noruegas aí para trás. Sobram quase 4% de áreas para cidades e infraestrutura, e os outros 30% ficam de fato com a produção brasileira de alimentos. E da área de produção que sobra, temos 8% para pastos nativos, a gente pode lembrar de pastos nativos como, por exemplo, o que a gente enxerga no Pantanal, 13% de pastos plantados, 7,8% de lavouras e 1,2% de florestas plantadas. Só para se ter uma ideia, nos Estados Unidos, 20% das áreas são de conservação e 75% são para uso agropecuário. O que resta é cidade e infraestrutura. Todos esses dados que eu citei estão disponíveis no site da Embrapa, do Ministério do Meio Ambiente, do IBGE, da FUNAI, do DENIT e também são corroborados por pesquisa espacial da NASA, tá? Só para vocês saberem. Então, eu acho uma missão fundamental esclarecermos para a sociedade e para o mundo que fizemos um trabalho excepcionalmente melhor do que qualquer outro país na preservação de suas matas e florestas. É mais bonito do que ficar recitando informações falsas como um papagaio sem conhecimento de causa. Grande abraço a todos e até já!